O mundo dos ladyboys na Tailândia. A história, desafios e a busca pela felicidade. Se você já esteve na Tailândia ou assistiu meus vídeos, provavelmente já ouviu falar dos ladyboys. Mas o que realmente significa ser um ladyboy? De onde vem esse termo? Como vivem essas pessoas e quais desafios elas enfrentam? Hoje eu vou te contar tudo sobre esse tema que gera tanta curiosidade. O termo ladyboy é uma forma popular de se referir a pessoas transgênero na Tailândia, especialmente aquelas designadas como homens ao nascer, mas que vivem e se identificam como mulheres. Em tailandês, o termo correto é Kathoi. A presença dos ladyboys na cultura tailandesa não é algo novo. Há registros de Kathois desde tempos antigos, muitas vezes ligadas à arte, ao entretenimento e até mesmo à espiritualidade. Na Tailândia, os ladyboys são amplamente aceitos socialmente. Mas isso não significa que sua vida seja fácil. Muitos trabalham no entretenimento, como em cabarés e shows turísticos, onde a beleza e o talento são muito valorizados. Outros atuam na moda, na estética e até mesmo em setores administrativos e de vendas. Mas nem sempre é simples conseguir emprego fora dessas áreas, pois ainda existe preconceito em algumas profissões. Muitas ladyboys sonham em fazer a transição completa, passando por cirurgias e tratamentos hormonais. No entanto, esse caminho não é fácil. A maioria delas começa a tomar hormônios muito cedo, muitas vezes sem acompanhamento médico, o que pode trazer problemas de saúde no futuro. Elas precisam tomar hormônios constantemente para evitar o crescimento da barba, engrossamento da voz e características masculinas, o que pode ser um grande desafio emocional e físico. Apesar de a Tailândia ser um dos países mais tolerantes com os ladyboys, a legislação ainda não os reconhece como mulheres no papel. Isso significa que, mesmo depois de cirurgias e mudanças físicas, seus documentos ainda registram o gênero masculino. Essa falta de reconhecimento legal pode dificultar viagens, empregos e até relacionamentos. Muitos estrangeiros que visitam a Tailândia acabam se envolvendo com ladyboys, seja por curiosidade ou por real interesse em um relacionamento. Mas isso também vem com desafios. Há aqueles que procuram apenas diversão, sem considerar os sentimentos das ladyboys, enquanto outros realmente querem construir algo sério. No entanto, ainda existe um tabu em muitos países, e muitos estrangeiros não sabem como lidar com essa situação em suas próprias culturas. A Tailândia está avançando cada vez mais na aceitação e nos direitos das pessoas trans. Há propostas para permitir a mudança de gênero nos documentos oficiais e garantir mais igualdade no mercado de trabalho. Mas até lá, os ladyboys ainda enfrentam desafios diários. No final, tudo o que eles querem é o que qualquer um de nós busca: respeito, felicidade e uma vida digna. Existe um mito muito popular sobre os ladyboys na Tailândia que diz que, durante a época da Guerra do Vietnã, algumas famílias tailandesas transformavam seus filhos homens em ladyboys para ganhar dinheiro. Segundo essa história, os pais teriam o direito de escolher um filho, geralmente o quarto homem da família, para ser criado como menina. O objetivo? Satisfazer soldados americanos que estavam na Tailândia e pagavam bem para se divertir durante suas folgas da guerra. De acordo com essa lenda, as famílias que não tinham filhas começavam a dar hormônios femininos aos meninos desde pequenos, para que eles crescessem feminados e pudessem trabalhar no entretenimento ou na prostituição. Essa ideia faz sentido para muitas pessoas porque, de fato, nos anos 60 e 70, a Tailândia recebeu um grande número de soldados americanos em busca de prazer e diversão. A indústria do turismo sexual cresceu muito nessa época, o que levou a diversas histórias e teorias como essa. Mas será que isso é verdade? Até hoje não há nenhuma prova concreta de que essa prática era realmente uma tradição ou uma regra entre as famílias tailandesas. O que se sabe é que a Tailândia já tinha uma cultura de aceitação dos Kathois muito antes da guerra. No entanto, é possível que algumas famílias tenham incentivado filhos afeminados a seguir esse caminho para garantir uma renda, especialmente em tempos difíceis. Se isso era uma prática comum ou apenas um exagero de histórias contadas por soldados e turistas da época, ninguém pode afirmar com certeza, mas o mito continua vivo até hoje, especialmente entre aqueles que tentam entender por que os ladyboys são tão comuns na Tailândia e sua existência não é resultado apenas de mitos ou lendas urbanas. Eles enfrentam desafios diários, mas também encontram oportunidades que talvez não existam em outros países. Entre preconceitos, histórias curiosas e a busca por respeito,
A realidade dos ladyboys é muito mais complexa do que muita gente imagina. Os Kathoey não são um fenômeno moderno. Existem registros históricos dessa identidade de gênero há séculos no Sudeste Asiático. No reino de Ayutthaya, que existiu entre os séculos XIV e XVIII, há relatos de homens que viviam como mulheres e eram aceitos socialmente em funções específicas. Alguns atuavam como artistas, outros como servos da nobreza ou até mesmo como guardiões espirituais nos templos budistas. Na cultura tailandesa, há uma crença espiritual de que algumas pessoas nascem como Kathoey devido ao karma de vidas passadas. Se alguém cometeu um erro grave, pode reencarnar com um terceiro gênero, nem totalmente homem, nem totalmente mulher. Essa ideia, longe de ser uma maldição, é muitas vezes vista como uma oportunidade de equilíbrio espiritual. Apesar do conceito de Kathoey ser antigo, foi nas últimas décadas que os ladyboys passaram a se tornar uma marca registrada da Tailândia. Uma das razões é a indústria do entretenimento. Shows de cabaré como o famoso Tiffany's Showing in Pattaya ou Calypso Bangkok se tornaram atrações internacionais. Turistas do mundo inteiro viajam para assistir performances luxuosas de ladyboys que, muitas vezes, são indistinguíveis de mulheres cisgênero. Mas nem tudo é glamour. A realidade é que muitas pessoas trans na Tailândia enfrentam dificuldades. Embora sejam aceitas culturalmente, legalmente ainda são tratadas como homens em documentos oficiais. Isso significa dificuldades para conseguir empregos formais, abrir contas bancárias ou até mesmo viajar para certos países. Por isso, muitas acabam encontrando trabalho na indústria do turismo e do entretenimento noturno, o que reforça a imagem estereotipada dos ladyboys, apenas como figuras ligadas ao prazer e à sedução. Hoje a Tailândia continua sendo um dos países mais progressistas da Ásia em relação a questões de gênero. Apesar de não terem os mesmos direitos legais, ladyboys são aceitos socialmente e até celebrados em algumas áreas. Influencers como Tri Chadapoi e Nongpoi quebraram barreiras ao se tornarem modelos e atrizes reconhecidas internacionalmente. Algumas ladyboys até competiram em concursos de beleza femininos tradicionais e ganharam. No entanto, desafios ainda existem. A Tailândia está em um debate para permitir a mudança de gênero em documentos oficiais e dar mais direitos às pessoas trans. Enquanto isso, muitas ladyboys continuam presas ao estereótipo da indústria do entretenimento. Se há algo que podemos aprender com essa história é que identidade de gênero é algo complexo e cultural. Ao invés de julgar ou estereotipar, talvez seja melhor entender e respeitar. E agora eu pergunto para você, o que acha dessa cultura? Você já conheceu alguma? Deixe nos comentários sua opinião. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais. Então pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu decidi fazer esse vídeo com narração da AI. Tentei fazer a narração várias vezes, mas não ficou legal, então eu fiz desse jeito aí. E acho que eu vou colocar aí no canal de vez em quando curiosidades, né? Principalmente tem muitas perguntas sobre os ladyboys lá no meu Instagram. Muita gente não entende, não sabe como é as ladyboys. Então eu quis aí fazer uma explicação para vocês. E em relação à minha experiência com ladyboys, cara, quando eu cheguei na Tailândia, eu tinha um preconceito muito grande. Eu não gostava delas, não queria que elas chegassem perto de mim. Até que um dia eu tava tomando uma serva e conheci uma menina bonita. E a menina bonita, trocando ideia comigo, me ofereceu um bola gato. E cara, um bola gato e um copo d'água não se nega. Então eu falei, pô, por que não? Daí quando ela tava praticando o ato, eu olhei para baixo, escutei um barulho e vi que ela estava ajudando a si mesma. Se é que você me entende, né? Ela estava tocando uma para ela enquanto mamava a minha salsicha. Então foi assim que eu quebrei o preconceito, cara. Foi assim que eu quebrei o preconceito. Porque eu tinha duas opções. Uma, ou eu soltava o murro na cara dela de cima para baixo, ou deixava ela terminar. Como o bola gato estava gostoso, decidi pela segunda opção e foi top. E assim acabou o meu preconceito com os ladyboys. Tá certo, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se inscreva no canal, dê o like, nós estamos juntos. Valeu! Passo nas ruas, sigo em frente, na selva urbana, quem será? Ela sorri, sei o que há, história some na escuridão. Ladyboy eu não sigo em ação, caçador que nunca hesita, no fim quem mente a vida é caçando. Ladyboy
boy na madrugada, bravo historiador sem mais parada, contando nota, subindo a estrada, caçando ladyboy até de madrugada. Historiador não para jamais, caçando ladyboy nas ruas e bares, sempre atento, sempre a rodar, caçando histórias até o sol raiar. Historiador não para jamais, caçando ladyboy nas ruas e bares, sempre atento, sempre a rodar, caçando histórias até o sol raiar. Caçando ladyboy na madrugada, bravo historiador sem mais parada, contando nota, subindo a estrada, caçando ladyboy até de madrugada. De madrugada, até de madrugada, até de madrugada, até de madrugada, yeah. Historiador não para jamais, caçando ladyboy nas ruas e bares, sempre atento, sempre a rodar, caçando histórias até o sol raiar. Procura, história some na escuridão.